Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, a nossa primeira aula vai ser sobre o romantismo, literatura. O romantismo, ele aconteceu dentro de uma fase histórica que foi a independência do Brasil. Em 1822, o Brasil conquista sua independência política, então, independência do Brasil, mas não tem definido a sua identidade. Quem são os brasileiros? O que pode representá-los? A literatura, então, terá um papel decisivo nessa definição. Em toda a Europa, o romantismo foi a tendência estética que dominou a produção artística de boa parte do século XIX. É essa mesma estética que orientará a produção das obras nacionais, né? Mas nossos autores darão a ela cores locais. Então, a partir do romantismo, o Brasil começa a ganhar uma produção de forma mais definida. O romantismo no Brasil foi um importante movimento artístico do século XIX, com representantes brasileiros da prosa e da poesia, podendo ser dividido em 3 gerações, que nós vamos ver depois o nome das 3 gerações poéticas, possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso. O romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. É bastante extenso o estudo do romantismo e nós vamos ter muito material para estudar. O contexto histórico. Então, os principais fatos históricos que se relacionam com o romantismo são a Revolução Francesa, 1789 a 1999, invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte em 1807, e aqui no Brasil nós tivemos a chegada da família real em 1808, e se falar em qual o contexto histórico seria da independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Então, como eu falei para vocês, na poesia é possível identificar ao menos 3 gerações do romantismo brasileiro. Os indianistas, que também são conhecidos como nacionalistas, porque eles tinham orgulho da pátria, tinham um tom ufanista, orgulho da pátria. O ufanismo significa que o sujeito tem orgulho da pátria. Os ultrarromânticos e os condoreiros, do pássaro condor, que fala de um pássaro que voa muito alto para representar liberdade, neles, a libertação dos escravos. O movimento romântico brasileiro teve como marco inicial a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Sempre que nós estudarmos, nós vamos ter um marco inicial de cada fase literária. No romantismo, então, é esse livro, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, tá? Ele é, então, o introdutor da literatura romântica no Brasil. Na prosa, nós temos o José de Alencar, que foi o principal escritor, e suas obras retratam a sociedade brasileira em seus ambientes urbanos, né, na cidade, rurais, ou ainda mitológicos, como no caso dos romances Iracema e o Guarani, que buscam descrever o mito da criação do povo brasileiro, enquanto mistura entre índios e europeus. Então, sempre que nós estudarmos a literatura, essas fases literárias, eu vou tirar do domínio público, tá, alguns livros que todo brasileiro tem direito de ler, porque está em domínio público. Todos desses autores do romantismo estão em domínio público, e vou colocar para vocês. É bastante interessante para quem pensa em prestar um Enem, para quem pensa em prestar um vestibular. Então, procurar fazer esse tipo de leitura, tá? Características. O romantismo em cada país tem suas particularidades, entretanto, é possível perceber alguns valores comuns entre várias nações que desenvolveram essa estética, tanto aqui no Brasil como na Europa. Egocentrismo. O que é egocentrismo? O indivíduo é encarado como o centro do mundo. Sentimentalismo exacerbado, exagerado, né?
nacionalismo, aquela primeira geração, né, brasileira, poética, nacionalista ou indianista. Quarto, idealização do amor e da mulher. A mulher é um ser inatingível. Quinto, tom depressivo típico de diversos autores românticos, sendo facilmente encontrável entre eles um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho, ainda pela própria arte. Então, a geração ultrarromântica aqui no Brasil, o byroniana. O romantismo é um dos maiores movimentos de arte do século XVIII e XIX. Por isso, centenas de autores fizeram parte dessa fase romântica. É possível destacar dentre eles os escritores Goethe, da Alemanha, Lord Byron, da Inglaterra, Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, de Portugal. Eles começaram a escrever no século XVIII, Victor Hugo, da França, e os nossos autores do século XIX, né, que sofreram essa influência desses grandes escritores, Gonçalves Dias, que é o consolidador do romantismo no Brasil, Álvares de Azevedo, o ultrarromântico, Castro Alves, o poeta Condoré, e o grande prosador da literatura em prosa aqui no Brasil, José de Alencar.